Normalmente vocês veem o meu levain sempre gelado, né? Hoje eu vou mostrar para vocês, ele fermentou todinho em temperatura ambiente. Olha lá, fermentação já chegou no topo, tá, pessoal? Ó, veja como fica diferente quando tá em temperatura ambiente. Aqui agora eu quero mostrar para vocês como é que ele tá aqui, ó. Vamos lá? Tá dando pra ver, ó? Ele não fica na mesma textura quando tá em temperatura ambiente. Quando tá gelado, ele fica muito mais elástico e as teias ficam muito mais visíveis. Mas mesmo assim, ó que coisa linda, ó. Tá? Então, esse tá em temperatura ambiente. Ó a força da estrutura do glúten. Lindo? Isso aí. Fala, turma da terapia. Aqui começando os preparativos para fazer 10 pães. Isso mesmo, cada um de um jeito diferente. Então aqui já tem as farinhas porcionadas, já pesei a água e aqui tá o meu levain. Aqui tem exatamente a quantidade de levain para fazer os 10 pães, sem descarte, tá? Eu faço 25 gramas de levain, multiplico por 2, ponho água, multiplico por 3, ponho farinha, misturo, deixo dobrar e aí já tá pronto para usar. Vou mostrar para vocês como é que tá aqui a consistência do meu levain. De costume, levain 1, 2, 3, né? E em temperatura ambiente, tá, pessoal? Olha que bonito. É assim que vai. Lindo, né? Para quem é novo no perfil, que talvez não conheça um pouco a minha história, eu tenho, gente, algumas dificuldades ortopédicas, alguns problemas ortopédicos de saúde. O que me dificulta e sempre me dificultou, desde que eu comecei a fazer pães, fazer sova manual, pegar equipamento pesado e tal. Então, eu optei pelo método sem sova e desde então que eu comecei a fazer pães, essa técnica do sem sova me acompanhou, né? Misturo todos os ingredientes na primeira etapa e sucesso. Vou fazendo só dobras e descansos. E isso funciona demais, funcionou para mim durante anos. Dos tempos para cá, eu comecei a produzir pães em maior volume, comecei a produzir pães para vender, né? Aqui para vizinhos e pessoas da região. E aí eu comecei a ter alguns problemas diferentes ortopédicos e a minha tendinite nos 2 braços que eu tinha de longa data, elas voltaram. Então, até mesmo para misturar as massas, eu tenho tido dificuldades. Foi aí que entrou a NA6, né? A maceira da National, que eu adquiri recentemente para me ajudar nessa etapa. Não porque eu não goste do resultado dos pães sem sova, eu gosto e me atendeu durante muito tempo. Eu continuo ensinando esse método, né, nos meus canais, nas minhas redes sociais e também na oficina Terapia do Pão, que acontece todo mês. Mas para minha produção, eu optei pela maceira. Então, hoje eu vou fazer 10 pães, né? E vou fazer na maceira. O que eu queria dizer para vocês é, quando você faz pão na maceira, para você não ter que ficar limpando o bowl da maceira a cada batida de massa diferente, você começa pelas massas brancas simples, passa para as semi-integrais, depois as integrais, aí as de grãos você deixa para o final. E aí, se você for fazer massa colorida, como é o meu caso, que eu vou fazer o pão azul e o pão de açaí, aí então a gente ou faz na mão, né? Ou limpa o bowl e finaliza, porque aí você, depois da de multigrãos, aí você já não consegue mais bater outras massas, tá bom? Mas isso agiliza muito, tá? Fica a dica aí pra vocês, eu vou mostrar a NA6 pra vocês. Então fica aqui, ó, tá aqui a mise en place. E aqui tá a NA6. Então, eu vou começar batendo as massas brancas
e depois troco para as integrais, para as de grãos, e provavelmente as massas que são coloridas, como a de cacau, a de açaí e a de genipapo, eu provavelmente vou fazer na mão mesmo, mas veja bem, em vez de 10 massas misturadas na mão, serão só 3. Bem melhor, né, pessoal? Então é isso, a gente não pode ir se intimidando com as limitações, tem que ir buscando ajuda para poder continuar fazendo aquilo que gosta. Pão é a minha terapia, eu amo demais. E a maceira, então, veio para me ajudar nisso aí, tá bom? Segue aí. E olha que coisa linda. Já tá no ponto aqui, ó, para entrar o sal, tá? Bora agora colocar o sal. Tá aqui, ó, pessoal. Para quem gosta de finalizar a massa nas dobras, já tá pronto, ó. Tá? Agora, para quem quer atingir o véu, ainda pode bater um pouquinho mais. Eu vou bater um pouquinho mais, porque eu tô evitando fazer dobra, mas ó, já tá perfeito aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó, a maceira ficou assim. Não vou precisar limpar, porque eu vou fazer mais massas brancas. E a massa ficou assim. Vou fazer agora uma dobra de organização e vai pro descanso. Agora, ó, outra massa branca. Venho com a água. E a farinha. E o fermento. E vou pôr tudo aqui para misturar. Só o sal e o açúcar que fica para final. E eu sou dessas, eu identifico, né, o que eu tô trabalhando, já deixo aqui o sal e o açúcar em cima da maceira para não ter perigo de esquecer, porque quem nunca, levanta a mão aí, quem é que já deixou de pôr o sal na massa, quem esqueceu porque não deixou separado. Ah, e eu não tô fazendo autólise, tá, pessoal? Vai direto, bato até atingir o ponto desejado, boto o sal, bato até dar o véu leve, né? E depois finalizo nas dobras e no descanso. E nessa etapa aqui, onde já tá tudo organizado, é que eu coloco o sal e o açúcar. Como eu disse, não fiz autólise, bati direto. graus, tá muito bom pra mim. Bom, pessoal, tá aqui, já bati todas as massas brancas e agora eu tô entrando com a massinata pietra, aí eu vou com a semi-integral e depois com a 100% integral. E aí, no final, entro com a de sementes fermentadas. E aí, tem que limpar o bowl se for bater massas coloridas. Eu ainda tenho a de açaí, a de genipapo, que é o azul, e a de cacau. Então, com certeza, eu vou ter que dar uma limpada nesse bowl ou fazer na mão as outras 3. E aqui tô batendo a massa de sementes fermentadas. Já entrou água, levain e sementes fermentadas, agora entrou a farinha, tá? E depois que estruturar, entra o sal. Nessa massa eu não ponho açúcar, porque já tem muito agente fermentativo aí. E é uma massa meio semi-integral, né? Porque aqui também tô usando uma massinata pietra da Letime Stagione. E é isso aí. Então aí eu encerro o ciclo de batimento com 7 massas, sem precisar lavar o bowl da maceira, só trabalhando com a sequência correta de massas, tá bom? Pessoal, hoje eu fiz a conta da alimentação do meu levain sem descarte nenhum, fiz a conta certinha. O único problema quando você faz isso é que o último pão fica assim, ó. O levain é a sujeira da travessa. Então, aqui tem os 150 gramas de levain que eu preciso para minha receita. Mas eu não consigo pegar fácil, então eu tenho que ficar raspando. Então, quando você faz sem descarte, você tem que entender que é isso.
Então, normalmente eu não faço assim. Eu sempre faço para sobrar, tipo, para um pão. Porque se der um defeito, um ressecamento, algum problema, eu tenho uma reservinha. Mas hoje eu fiz na conta só para vocês verem. Que eu vou ter que pegar aqui um raspador, ó, e ir raspando. Porque sem descarte. Então, todo esse restinho que tá aqui nas paredes faz parte da minha receita, do conteúdo da receita, tá bom? Aqui, ó, raspei tudo, as bordinhas. E tem exatamente 150 gramas que eu programei pro último pão, tá bom? Zero descarte nessa alimentação. Ficou só a minha isca-mãe lá na geladeira. E tá aqui, a massa azul já tá batida. E agora a última, eu vou bater o pão de açaí. Bora lá. E aqui é a última massa de hoje. Uma massa de brioche com cacau. Que tá prontinha aqui, ó. Tá? E eu vou fazer essa massa de brioche com chocolate e casquinha de laranja confitada. Vou fazer recheada. Bom, né? Prontinho, a última massa então foi a de cacau. Tudo batido, enquanto as massas descansam, bora limpar a macieira. Pessoal, eu queria falar com vocês sobre uma questão de contaminação cruzada. Eu tô mostrando para vocês que eu faço batidas sequenciais sem limpar a minha macieira. Por quê? Eu parto de uma massa básica, que todos os ingredientes daquela massa estarão na próxima receita, certo? Porque se tiver o ingrediente na massa básica que não está na receita que vem depois, você não pode fazer sem lavar. Porque aí você terá ou que destacar, que pode ter traço, né, daquele ingrediente, ou você tem que lavar a macieira e deixar aquele ambiente próprio para entrar um outro ingrediente para que não haja a contaminação cruzada. Vou explicar. Né? Então, por exemplo, eu bati a massa branca. Deixa eu ver se já deu o horário. Deu, peraí. Eu bati a massa branca. 3 massas brancas. Depois eu entrei com as massas integrais, semi-integrais e moídas à pedra. Sem problema, porque todas elas têm o mesmo ingrediente da farinha branca. Depois eu entrei com as sementes fermentadas, que também tá tudo bem, porque a farinha integral e o resíduo podem entrar tranquilamente na massa de sementes fermentadas, não tem problema. Agora, para partir para o pão azul, eu precisei lavar a macieira, porque no pão azul não contém grãos e sementes, ok? Para o pão azul, eu pulei para o pão de açaí. Eu poderia não lavar a macieira, certo? Aí eu teria que dizer, pão de açaí pode conter traços de genipapo, pode conter traços de leite, pode conter, entendem? Então, eu optei por lavar a tigela da macieira para evitar que a pessoa que vai comer o pão de açaí, que é um pão que não leva nem genipapo nem leite, não tenha que se surpreender com nada. E para o último pão, que é o pão de cacau, que é um brioche de cacau, eu também lavei a macieira, porque eu não poderia vir carregar o traço do açaí. Até poderia, né? Porque esse pozinho do açaí não ia comprometer a minha receita. Mas eu, por norma, né, técnica, eu teria que citar que pode haver traços dos componentes do pó de açaí. Ou seja, isso é muito importante. Para quem faz em casa, dane-se, tá tudo certo, você sabe o que você vai dar para sua família. Mas para quem faz para comercializar, para servir para outras pessoas, nananina não. Tem que seguir as normativas do Manual de Boas Práticas da Vigilância Sanitária. Pesquisem, que vocês vão entender do que eu estou falando. Então, turma, não pode começar a bater um brioche branco que leva manteiga, que leva ovos, e depois bater um sourdough clássico, que teoricamente, né, não leva nada dessas coisas, é inclusive considerado um pão vegano, porque o sourdough clássico é farinha de trigo, água, fermento, sal. Então,
né? Não iria aparecer ali se você batesse junto, mas carregaria traços. E isso não é correto, né? Nem politicamente correto e nem em termos de segurança alimentar, ok? Então fiquem atentos à contaminação cruzada quando vocês forem fazer produção, tá bom? Eu tenho que parar, higienizar a minha mão, aí a cada massa diferente que eu trabalho, eu tenho que higienizar as minhas mãos novamente. Senão a contaminação cruzada segue acontecendo. E hoje eu tô de produção, então eu tô sem minhas unhas postiças, tô de unha curta, sem esmaltes. E mesmo assim, toda vez que eu termino de lavar as minhas mãos, eu também uso uma escovinha, né, própria para unhas, que vende no supermercado, no setor de cosméticos, pra gente ter certeza que tirou tudo debaixo das unhas, porque mesmo curtas ainda pode ficar alguma coisa. Gente, produção de alimento é coisa séria. Do mesmo jeito que cuida, trata e alimenta, pode ser veneno também na vida das pessoas. Então, muito cuidado com isso aí. Tchau, tchau. Bora lá, ó. Ficou assim na minha geladeira, 3 graus, todo esse tempo paradinho, a baguete maior, a baguetinha menor e o meu pão. Então, vamos lá ver como é que ficou. Vamos lá observar a primeira massa, receita básica, né? 1 quilo de massa crua. Observem que tá bem gelada a massa, ele ganhou volume. E vamos ver o teste do dedo. Massa bem gelada, ó. Aperta e ela volta levemente. Aperta e volta levemente. Então, aperta e volta levemente. Tá bom o ponto de fermentação e a gente vai assar essa massa agora, tá bom? Então, bora lá mostrar as outras. Aqui, receita básica, metade da massa, né? Fiz uma massa inteira e porcionei na pré-modelagem. Cestinho, então, de filãozinho, de baguetinha. Vamos observar também massa bem gelada, como vocês viram, geladeira a 3 graus, tá desde ontem. E também tá num bom ponto de fermentação, ó, volta e fica uma leve marquinha. Também ocupou bem o cestinho, tá? Esse cestinho receberia até uma massa um pouco maior do que essa, tá bom? É aqui a mesma quantidade de massa, só que a gente fez a modelagem de baguete longa, né? Baguete de 5 cortes. Mas observem que como o cesto, esse cesto é da Banetton Brasil. Como o cesto da Banetton Brasil era bem largo, mesmo eu tendo colocado uma modelagem de baguete bem fininha, o que aconteceu? Ela ocupou, né, a cesta, ocupou o cesto. E aí, o que aconteceu? Vai ficar um pão bem baixinho, né, bem chatinho. Por quê? Porque o cesto era bem largo, a baguetinha estava modelada bem fininha, mas durante a fermentação ela se acomodou, tá bom? Ponto de fermentação também tá ok, tá? Vamos lá. Tudo massa bem gelada, tá? Então só para vocês verem como é que ficou depois de 24 horas. Aqui, ó, observem o que acontece quando a gente usa um cesto do tamanho adequado para a massa. E aqui utilizei um cesto que o tamanho era muito maior do que a massa. Gente, essas duas massas são iguais. Essa fermentou adequadamente no cesto de tamanho certo. E essa fermentou num cesto muito maior do que a massa. Então, com certeza, teremos aqui um pão baixinho, né, turma? Ele não vai conseguir ter o mesmo salto que esse aqui. Então, muita atenção ao tamanho do cesto. Aqui o pão que fermentou na cestinha do fermentor, uma cestinha de fibra natural. Veja como ele tá perfeito, ó. Não tá suado, teve controle da umidade, ó. Não fez barriga, tá bom? Ó. Então, esse cestinho, bacana, tá bom? É muito importante acertar no formato do cestinho.
Olha só, poucos minutos depois, a gente segue tendo aqui salto de forno, mais abertura de pestana. E agora que tá começando a querer caramelizar. Aqui eu não fiz corte, então ele abriu. E olha lá, aqui eu arrumei. Quem é aluno da terapia sabe, né? Que aqui eu fiz a pestana cirúrgica. Quem não é vai ter que pesquisar para aprender. Tá? Mas tá aí. Tá? O segredo tá em manter a umidade do seu forno. Vapor é a resposta para muitos dos problemas de abertura de pestana e de salto de forno. Vamos lá ver. Olha o quanto que abriu daqui até lá. Só que agora, ó, tá tudo durinho. Aqui também já tá tudo durinho, tá vendo? Então, se tá durinho, caramelizou, fez a crosta, então não vai abrir mais. O miolo ainda tá cru por dentro, ó, tá molinho. Ele vai terminar de assar, mas é esse o nosso resultado de abertura. Agora ele não abre mais, tá bom? Então é isso. Tá aqui, vamos dar uma olhadinha na fornada. Já tá bonito, já tá pronto para tirar. Olha que beleza de salto de forno, que beleza de abertura de pestana. Tá aqui um filão e o outro filão. Vamos tirar, que já estão lindos de viver. Tudo assado aqui no meu NC4, da National. E prontinho, mais uma vez. Vamos deixar esfriar na grade, tá aqui pra vocês verem. Aqui. E aqui. Ó, vou explicar pra vocês. Isso aqui aconteceu porque ficou muito perto da lateral do forno, certo? Ó, o lado de lá ficou bacana. Esse lado aqui que ficou muito perto da lateral do forno, acabou morenando. Por isso que selou, tá, gente? Porque ficou muito perto. Mas, ó que beleza. Ó que beleza. Olha que beleza. Não vou achar ruim, não. Vamos comer assim mesmo. Ó o desenho. Desenho. E tá aqui o desenho. Boa noite, turma. Deixem suas perguntas. E eu vim aqui mostrar para vocês o momento de salto de forno, quando a massa começa a rasgar e abrir a pestana. Aí, se você já começa a ter caramelização aqui, ó, e secar, aqui sela e costura, não abre mais. Então, boa parte dos problemas de abertura de pestana, veja, ó, a massa tem que estar mole. Enquanto ele começa a saltar e começa a rasgar a pestana, ó, a massa, a crosta tem que estar completamente crua, completamente mole, gelatinosa. Se ela faz casca, gente, ela sela, ela costura. E por mais que você tenha que fermentar bem o seu pão, você tenha feito tudo direito, se você não tiver umidade na crosta, ele não vai abrir pestana, tá bom, pessoal? Aonde selou, não abre mais. Não importa que você tenha feito tudo direito no seu pão, tá bom? Então, umidade é fundamental. Tem que acertar o vapor, tá bom? Ó, molinha, a massa tem que estar nesse momento aqui, tá bom? Esse aqui é uma falha, um erro, tá? Não pode fazer crosta.